Então, pessoal, é o seguinte, ó. Temos 14 pessoas na sala. Ó, desliga o microfone aí quem não estiver falando por enquanto. Na hora de falar, vocês ligam o microfone. Senão vai virar um fuso esse negócio. Seguinte, jovens. Estava conversando com Risada, conhecido também como Renan, e estávamos vendo um jeito de mudar um pouco as aulas que a gente estava mandando para vocês, como estava funcionando. E a primeira coisa que eu preciso decidir com vocês é que é o seguinte. Bom, deixa eu primeiro explicar como vai funcionar. A nossa ideia é que, talvez semana que vem ainda não, porque o Renan falou que tem que terminar um conteúdo lá que eu estava explicando para vocês, mas a partir da semana seguinte, da próxima, eu e o Renan, cada um vai dar uma aula gravada e uma aula ao vivo, tá? Uma aula gravada e uma aula ao vivo por semana. Como eu sei que vocês recebem muito material por dia, e vocês estão acordando meio-dia, né? Para quando vocês não têm aula, eu vou tentar mandar o meu material já na segunda-feira, apesar que o meu dia de mandar o material é na quinta, eu só tenho aula com vocês na quinta. O Renan normal na segunda-feira, né? Ele vai mandar o material dele. E aí uma aula ele vai atender vocês ao vivo e na quinta-feira eu vou atender vocês ao vivo também. Vou montar depois um esqueminha bonitinho, um documentinho lá que vai ter todos os links. Os links serão sempre os mesmos, então a aula do Renan vai ser sempre o mesmo link, a minha aula vai ser sempre o mesmo link. Quem tem acesso ao computador, notebook, computador de mesa, use o computador, não use o celular. Porque a tela é maior, fica mais fácil para a gente projetar as coisas, fica mais fácil para vocês enxergarem, tá? Quem só tem o celular, vai no celular mesmo, tá? Aí não tem o que fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês é que é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela do meu computer aqui. Então, ó, nosso horário está aqui, certo? Nosso horáriozinho. Eu preciso saber em qual aula vocês preferem ter aula ao vivo minha. A do Renan tá marcado já para a última aula da tarde, tá? Então, depois eu vou passar os links, os horários certinhos. Semana que vem ele ainda vai dar aula gravada. Ô, professor, Oi. mas vai ter aula hoje com o Renan? Não, né? Não, hoje não, hoje não. Beleza. Tá? Essa aqui é só para explicar para vocês como funfa, aí vai sobrar um tempo, eu vou fazer os exercícios da prova. A do Renan, então, tá lá no horário da última aula da tarde, para vocês acordarem e ficarem de boa. Na nossa aula na quinta-feira tem duas possibilidades. Ou eu dou a terceira aula da manhã, no horário normal da aula, tá? Só que 40 minutos, só porque é o tempo que o Zoom grava. Ou eu dou a quinta aula da manhã. Eu tô perguntando para vocês por quê? Porque eu não sei se vocês já têm alguma aula ali próxima, algum outro professor. E aí, às vezes, por exemplo, acho que a Natália tá dando aula ao vivo, não tá? Ela ia começar, Tá. parece. Tá, ela... Geralmente a Fernanda, ela dá também. Então, Ela dá na sexta aula. então, aí eu... Da quinta. Qual das aulas vocês preferem? Vocês preferem Ah, a terceira. a terceira ou a quinta aula? Terceira, eu acho quinta. melhor. Então fala o seguinte, para não ficar um Que fuso horas que é aqui, mesmo? A terceira? todo mundo manda no chat lá o que acha só. Só o que acha, não precisa falar mais nada, só falar assim, ó, terceira ou quinta, tá? E aí depois eu vejo quem votou mais, quem ganhou, e vai ser esse horário, tá? Porque a gente vai arrastando vou abrir o bate-papo aqui, meu Jesus, tá bom. Então, primeira coisa vai ser isso aí. Depois eu vejo o que vocês responderam, tá bom? A outra coisa que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Eu vou gradativamente, a gente vai começar atividade, essas coisas, para o nosso controle. A gente vai começar, quando começar novas avaliações, tudo, eu vou usar o formulário, quando for possível, igual vocês fizeram a prova, tá? Mas vou colocar algumas atividades do Positivo On, só que não as que tem lá que a gente não gosta. A gente vai montar algumas e vamos também usar o Positivo On devagarinho. Eu vou mandar tudo tabelado, tudo bonitinho para vocês entenderem, tá? O que a gente vai fazer. Só que antes, deixa eu mostrar um esqueminha que eu vou fazer aqui com vocês, eu e o Renan. Eu vou mandar um link que vocês vão ter acesso a essas pastas. Na verdade, vocês vão ter acesso à pasta do segundo ano, que é a turma de vocês. Alô? Opa! Fala. Eu vou entrar no terceiro aqui, porque a de vocês está incompleta ainda. Faz de conta que vocês são o terceiro ano. Vai dar na mesma coisa. E aí, o que vai acontecer? Todas as aulas ao vivo, nós vamos gravar a aula. Tá? Então, para quem perder a aula no dia, por algum motivo, pode assistir depois. Tá? O ideal é que vocês não percam a aula. Porque vocês têm que entender que vocês vão ficar muito tempo ainda estudando de casa. Então, manter o ritmo, acordar ali para ver a aula é importante, tá? O que eu vou criar? Vou criar esse negócio aqui, tá? Aqui tá do terceiro, mas o de vocês vai ser o do segundo.
E aí, quando vocês entrarem, vocês vão ver isso aqui. Aulas, materiais de apoio e dúvida. O que vai ser o material de apoio? Eu tenho que mandar uma página da apostila, uma lista de exercícios, alguma coisa que vocês podem abrir para resolver depois. Tá? Não precisa me devolver, nada do gênero. Vai estar tudo aqui. PDF da apostila, resposta, do gabarito do caderno de atividades, igual eu mandava no Facebook, vai ficar nessa pasta. Tá bom? Dentro da pasta aulas, vocês vão entrar aqui e vão ter 3 coisas. Aulas ao vivo, que vão estar todas as aulas minhas e do Renan que foram gravadas, colocadas na ordem do dia e o assunto para quem perdeu. Então vocês vão entrar aqui, tá vazio ainda, porque eu não mexi com isso. Vai estar todas as aulas ali bonitinho. Se você voltar, vai ter a aula do Renan, porque o Renan estava gravando a aula e já colocou mandando para vocês. Eu vou puxar todas as aulas para cá, tá bom? E vou colocar essas aulas bonitinho aqui para vocês, também com data, com assunto, tudo organizadinho. Né? E o Renan vai fazer isso. As minhas aulas que eu vou postar, eu não vou postar igual o Renan está fazendo, eu vou postar no YouTube. Então a minha vai estar dentro desse arquivo aulas, que vocês vão entrar aqui e vai ter um link com o nome da aula, o dia, o assunto, na verdade. O dia não vai fazer muito sentido. E eu vou colocar a aula aqui, vocês clicam e vejam o vídeo no YouTube. Tá bom? Todo mundo sabe mexer no YouTube, então não tem problema. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, dentro dessa pasta vai ter todas as informações. Aula, gravada, ao vivo, tudo vai estar aqui. Se tiver alguma atividade para vocês treinarem. E vai ter também, tem um arquivinho chamado dúvidas. Aqui está terceiro ano, mas vocês são segundo, né? Quando você entra nesse arquivo dúvidas, o que vai ter aqui? Vai ter uma coluna do lado esquerdo e uma coluna do lado direito. Na coluna do lado esquerdo, você vai colocar seu nome, tá? Você vai conseguir editar esse arquivo aqui. Então você vem e coloca tipo assim, Vinícius, tá? O nome. Tá meio lerdo aqui porque a internet tá embaçada hoje. Hoje e todos os dias. A dúvida. Então, professor, tipo, exercício 5 da página 80. Você não entendeu? Você vai colocar a dúvida aqui. E vai sair, pode fechar o arquivo e ir embora. Quando a gente for preparar a aula gravada ou a aula ao vivo, a gente vai olhar as dúvidas que vocês tiveram para tirar ou na aula gravada ou na aula ao vivo. Tá? Porque fica muito ruim para a gente você chegar ali na aula e falar assim, professor, nesta aula eu queria que você tirasse a dúvida deste exercício. Porque a gente tem que puxar o exercício, você entendeu? Então, ou, por exemplo, não quer tirar a dúvida no exercício? Então você vem aqui, vou dar um exemplo bem besta, tá? Não entendi a soma vetorial. E aí, não entendi, tá? Mas vocês entenderam. Aí a gente vai ver que você não entendeu e na próxima aula vai tentar tirar essa dúvida. Usem isso aqui, depois eu vou mandar o link. Em algum momento nesse final de semana, vocês têm aulas com a gente só na segunda, que é com o Renan. Usem isso, tá? Para vocês irem se acostumando, para ficar todo o tempo que a gente ainda tem de aula assim, nesse esquema online, para ser mais produtivo, tá? Para vocês fazerem menos coisas e produzirem mais, aprenderem mais, porque senão não adianta a gente cuspir aula na cabeça de vocês não absorverem tudo. Então, vocês vão receber esse link bonitinho, tabelado, já com os links das aulas ao vivo, horário das aulas ao vivo. A gente vai avisar no WhatsApp, lá no grupo, ó, pessoal, nossa aula é hoje e o link é esse. Mas depois de, sei lá, um mês, é só vocês entrarem, tá? Isso que eu falei, quem tem computador, salva nos favoritos. Hoje é a aula do Montilime do Renan. Clica lá, vai estar tudo já organizado. É só clicar de novo e continuar a reunião. Quem está no celular aí fica pegando o link do WhatsApp, sei lá, do que vocês vão fazer. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui, por enquanto? Não, talvez, quem sabe? Sim, não, nunca. Eu tomo minha água. Não, acho que tá bom já. Fechou. Então, ó, vamos seguir assim. Como que vai funcionar os próximos conteúdos? Eu vou mandar uns vídeos ainda para vocês de escalas termométricas, quem tiver com alguma dúvida, que eu gravei. Com exercício também. E vou continuar com a energia interna, que é o assunto seguinte da apostila. O Renan está terminando a apostila 1, se eu não me engano. Ele vai pular para a apostila 2, para a parte de dilatação. Ele vai fazer dilatação, e assim que eu terminar a energia interna, eu pulo a parte dele e vou para a parte de calor. E aí a gente vai atualizando vocês conforme o andar da carruagem, tá? Então, na hora da aula, é bom vocês sacarem qual apostila ou qual parte do caderno que vocês têm que estar ali junto. Beleza? Então, ó, para não jogar 20 minutos de aula fora, eu vou fazer uns exercícios da prova, tá? Que eu te separei alguns aqui, uns da frente do Renan, uns meus, e depois eu vou resolver os outros gravando sozinho, porque, né, não precisa vocês estarem juntos,
e vou postar tudo isso já nessas pastas que eu tô falando aqui para vocês. Tá bom? Vou fazer o seguinte. Então vamos lá. Ó. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente solta o áudio aí ou posta no chat. Eu acho que é mais fácil vocês colocarem soltar o áudio, tá? Mas se alguém tiver sem áudio aí e não quiser falar, põe no chat. Então, cadê o Zoom? Compartilhar tela. Vamos lá. Deixa eu ver. Desktop 2, isso aqui. Pronto. Então, ó, vocês estão vendo um fundo escuro aí, provavelmente. E aí, o primeiro exercício que eu separei aqui para vocês é esse exercício aqui, ó. Deixa eu fixar o meu vídeo. Ô, professor, Oi. tá aparecendo nada? Não, peraí. E agora? Nada? Agora sim. Ah, tá Agora foi. Tá. Hoje não deu tempo de separar digital enunciado bonitinho, então ele vai ficar pequenininho, mas como é da prova, depois quando vocês forem ver esse vídeo separado, vocês podem ver com mais calma. Próxima vez eu vou fazer um enunciado maior, tudo que eu só peguei a imagem e coloquei. Cadê o rolê aqui? Tá tudo certo. Tem mais um chat. O povo tá votando ainda. Agora, você tá vendo, João? Tá, beleza, então. Vamos lá. Então, vamos começar com esse primeiro exercício. É um exercício de transformações de temperatura. A figura mostra a correspondência entre escala Celsius e Réaumur, usada antigamente na França. Mede-se a temperatura de uma criança com um termômetro graduado na escala Réaumur e obtém-se 32 graus. Então, nós sabemos aqui que a temperatura nessa escala R, tá aleatória ali no meio, a temperatura na escala R é de 32 graus, né? Tá bom. 32 graus Celsius. Opa, graus, Jesus. Graus Réaumur, tá bom? Ele vai estar um delayzinho aí, gente, do que eu tô escrevendo que vai aparecer por causa da internet, né? Não tem o que eu fazer, não. Até tem, mas a Claro não quer me ajudar. Então, considerando que 36 graus Celsius como a temperatura normal dos seres humanos, verifica-se então que... Ô, professor, rapidão, desculpa interromper, mas o Ferri disse que não consegue entrar porque ele tá trabalhando. Ele mandou avisar. Cegado. Tá. Até porque é fora de hora da aula, né? Então não tem problema. Considerando como a temperatura dos seres humanos como 36,5, a criança está febril, porque a sua temperatura em graus Celsius é D. Aqui o importante é que vocês não relacionem a temperatura de 32 com a de 36,5. Essa temperatura de 32 é a temperatura da criança. Eu vou ter que transformar isso aqui em uma temperatura em graus Celsius, tá? E depois que eu fizer essa transformação de Réaumur aí para graus Celsius, eu tenho que ver qual é essa temperatura, tá? Ele poderia perguntar se ela está febril ou não. Aí eu farei uma comparação. Então aqui eu tenho os termômetros, tá? Eu vou fazer o esquema do termômetro do lado, que eu não consigo escrever em cima desse aqui ainda hoje. Então temos um termômetro aqui e temos um outro termômetro aqui. O termômetro da esquerda está em graus Celsius, o outro em grau Réaumur. Eu tenho 100 graus para o Celsius quando eu tenho... Professor, Oi. ali significa que 100 graus Celsius é igual a 180 Réaumur? 100 é igual a 80. Isso, 100 é igual a 80 e 0 é igual a 0. Tá? Tá. Essa equivalência, aquele pontilhado significa justamente isso. Tá? Então eu sei a temperatura de 32 graus Réaumur ali no meio. Que está aqui, ó. 32 graus. E eu quero achar a temperatura em Celsius. O professor, ele tem uma mesa digital. Oi? O que foi, jovem? O que foi, jovem? Acho que ela falou sem querer. Ela falou que você tem uma mesa digital. O iPad, Não jovem. falou sem querer, não. É o iPad. Que cara Maluco. inteligente. Não, isso eu sou inteligente, você sabe disso. Eu sou inteligente e rico. Tanto é que, falando em ser rico, deixa eu falar um negócio pra vocês que estão aí no sítio. Oxe, ninguém falou. Não é pra vocês ficarem se reunindo pra ver live de ninguém, vocês entenderam? É pra vocês ficarem enfiados em casa. No quarto, preferencialmente. Escondido, embaixo da cama. Tá bom? Eu só fiquei no meu quarto até hoje. Aqui eu tô sozinho, mas minha casa... Mentiroso. Minha casa tem quilômetros.
Aqui, eu posso passear aqui dentro da minha casa. Tem lago. É claro que você tá sozinho, você mora no meio do mato, professor. Ah, coitado. Claro, né, professor? É uma Você mora na mansão, né? fazenda junto com os porcos, professor. Então, é para vocês ficarem em casa, certo? Porque para não dar ruim para ninguém. Então vocês ficam em casa, parte de querer passear e ai que eu não sei o quê. Fica de boa. Vocês não estão fazendo nada da vida, mesmo aproveitando não fazer nada agora, só estudar. Então vamos lá. Eu tô me desconcentrando aqui. Como que a gente faz a transformação? Isso aqui eu ensinei para vocês na sala. É o do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Para os dois termômetros, tá bom? Então, no termômetro da esquerda e no termômetro da direita. No termômetro da esquerda fica como? Fica a temperatura em Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0. Tá? No termômetro da direita fica 32 menos 0 dividido por... Ô, Cato, pode passar pano aqui, tá? Eu tô na minha cama deitado. Ô, jovenzinho, desliga o microfone. Liga o microfone para falar coisa importante. Temperatura de Celsius menos 0, temperatura de Celsius. 100 menos 0, 100. 32 dividido por 80. Aqui vou dar aquela cortada legal no zero daqui desse lado com zero daqui desse lado. E agora multiplica cruzado. Lembra que não é regra de 3. Não sei o que vocês aprendem da cabeça de alunos de ensino médio que multiplicar cruzado é regra de 3. Não é. Regra de 3 é outra coisa. Então, vou puxar para cá. A temperatura em Celsius sobre 10 é igual a 32 sobre 8. Só que 32 sobre 8 é 4. Então, a temperatura em Celsius é igual, multiplicar cruzado de novo, 40 graus Celsius. Ou seja, a pessoa está perto dessa para melhor. Ou para pior, né? Porque 40 graus Celsius é uma temperatura extremamente alta para um ser humano. Então, é caso de hospital. Beleza? Então, assim, ó, exercício tranquilão, tava lá na prova. Eu não sei nem se é um parecido essa apostila ou igual. Não sei, não. Sinceramente, eu não lembro quando eu montei. Então, era um exercício fácil de transformações, uma escala que vocês não viram, mas a regra é sempre a mesma. Então, sossegado, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é o momento, enquanto eu troco de exercício aqui. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Ô, professor. Bora. Tinha ganhado um prêmio com alunos, não tinha? Quê? Você como mestre. Ah, não, é do outro colégio lá, da iniciação científica, da Febras. Foi, jovem. Parabéns, viu? Ah, jovem. Parabéns, hein, professor. Tô acostumado a vencer, jovem. Minha vida é só vitória. Humildade. Elevado. Humildade é um dos parâmetros que segue minha vida, né? Olha lá. Fazer um na frente do Renan aqui. Tá? Eu vou deixar... Depois eu tiro essa imagem que tá muito grande. Antes de eu fazer esse exercício, deixa eu falar mais uma coisa que eu esqueci. Durante as aulas ao vivo, para eu saber quem tá na aula e não tá só dormindo, ligou o celular, entrou na reunião e tá dormindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, pessoal, por exemplo, agora, todo mundo vai lá e coloca um ponto no chat. Então, não precisa mandar privado, não, pode ser na loucura. Vai lá igual eu tô fazendo agora aqui, ó. Manda um ponto. Tá igual o Leonardo fez, igual eu fiz. Se eu falar isso para vocês, ó, o Tutor escreveu um ponto. Se eu falar para vocês 2h21 para mandar um ponto, até 2h23, quem responder, ganha presença. Tá? Quem não responder só no final da aula, toma falta. Porque ele estava dormindo, estava cagando, sei lá o que estava fazendo. Tá? Então, é para eu controlar quem está vendo a aula ou não. Porque a gente precisa de uma certa forma do controle. Hoje eu não precisava mandar não, tá? Mas a ideia é justamente essa. Vamos fazer o exercício da frente do Renan. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão usando para massa específica Rho ou Mi? Rho é esse aqui, ó. Rho é um Pzinho e Mi é um Uzinho. O que vocês estão usando para massa específica ali dos líquidos? Uzinho. O Mi. Beleza, então. Ó, tá tão atrasado que agora que tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu fechar esse chat aqui, qualquer coisa vocês berram, que é mais fácil. Bom, vamos lá então. Em um tubo transparente em forma de U, contendo água, verteu-se em uma das suas extremidades uma dada quantidade de líquido não miscível em água. Considerando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, a figura abaixo mostra a forma como ficar distribuídos, blá, blá, blá. Qual o valor da densidade do líquido em gramas por centímetros cúbicos, do líquido desconhecido, tá? O líquido é o cinza. Eu vou fazer o seguinte, sempre quando você tem uma comparação de líquidos,
O que importa nesse desenho, por exemplo, é essa parte pontilhada. Porque o que acontece nessa parte pontilhada? Eu tenho aqui, ó, o pontilhadinho. Eu tenho aqui para cima uma coluna. E aqui para cima outra coluna. Na coluna da esquerda eu tenho água, que eu vou representar com a cor branca ali, igual tá no desenho. Tá? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Aqui tenho água, tá bom? A coluna de água mede 6 centímetros. A coluna do líquido do outro lado, que é o mais cinzinha, mede 9 centímetros. É isso, né? É. Então, o que eu tenho aqui? Se está no mesmo nível, a pressão é igual. Então, a pressão do lado de cá, a pressão gerada pela água, deixa eu melhorar esse rolê aqui, peraí. A pressão gerada pela água é igual à pressão gerada pelo líquido. Em ambos os lados eu tenho atmosfera gerando pressão também, porque está aberto o tubo, os tubos não estão fechados. Então, como tem pressão atmosférica dos dois lados, eu já posso até desconsiderar. Tá? Se os níveis são iguais, a pressão do lado A é igual à pressão do lado B, ou do líquido L, né? Do lado A eu tenho que pressão? Igual eu falei, eu tenho a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido A. Do lado B, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão do líquido L. Não usei uma letra muito boa para simbolizar, mas tá bom. Como eu tenho a atmosférica dos dois lados, eu passo a faca na atmosférica. Tá bom? Então, eu vou abrir as equações. A pressão do líquido do lado esquerdo, que é a água, é a massa específica da água, a gravidade, vezes a altura da coluna, a altura de A. Do lado B, que é do lado do direito aqui, né? Eu tenho a massa específica do líquido, a gravidade e a altura de líquido. De novo, a gravidade é a mesma para os dois casos. Então, corta fora. Sobra a massa específica da água, que é do lado esquerdo, 1 grama por centímetro cúbico. A altura, 6 centímetros. A massa específica do líquido nós não sabemos. E a altura, 9. Esse 9 está desse lado multiplicando, vai para o lado de lá dividindo. Então fica a massa específica do líquido é igual a 6 dividido por 9. A massa específica do líquido vai dar quebrado aqui, né? Vai dar 2/3. Então vai dar aproximadamente 0,67 gramas por centímetro cúbico. Não sei se apareceu, acho que apareceu. Tá? Então, as alternativas estavam embaralhadas na prova. Então, a resposta ali, a ordem não importa tanto. Nesse desenho que eu fiz aí, nesse que eu peguei, é a alternativa D. Tá? Então, assim, coisas importantes sobre a pressão dos líquidos. É sempre onde o nível é igual que você vai analisar, tá? Não é em qualquer ponto que você vai sair escolhendo na loucura. Tem que ver se está aberto ou não. E as unidades, quando você compara os dois e não usa atmosférica, você pode usar qualquer unidade. Grama, centímetro cúbico, 1 metro, desde que dos dois lados sejam iguais. Se for diferente, já não rola, não pode fazer. Tá bom? Ah, e mais uma coisa, para quem fez a prova, tentou fazer a prova, né? O líquido cinzinho, ele tem que ser menos leve que a água. Mais leve, desculpa, que a água, menos denso. Porque você precisa de mais líquido cinza para equivaler à água. Então, se você fosse chutar na resposta aqui, tá? Você só poderia chutar 0,9, 0,7 ou 0,6, 0,5. 1 e 1,5 você não podia chutar em nenhuma hipótese, porque não faz nem sentido. Tá? Deixa eu tomar minha água. Certo? Certo. Eu vou continuando aqui. Vocês não falaram nada, eu vou continuar a loucura. Vamos ver agora um da minha frente aqui, para fazer, de temperatura. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu limpar o rolê aqui. Pronto. Então vamos fazer um de termômetro, porque o conteúdo meu era de termômetro, não tem que fazer muito. Deixa eu trocar de cor aqui. Vamos lá. Aquecer um determinado corpo de 45 Kelvin para 180 Kelvin, ainda está escrito temperaturas medidas na escala Kelvin, né? Equivale na escala Celsius provocar uma variação igual a. Aqui, gente, eu não precisava nem de conta. Na verdade, você precisava fazer uma continha só. Por quê? Porque a variação na escala Celsius, deixa eu fazer assim, ó, da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Ou seja,
É a mesma coisa. Então, a única coisa que você precisava fazer aqui era calcular a variação de temperatura em Kelvin. A variação de temperatura em Kelvin você calcula como? Ou qualquer variação. A final menos a inicial. A temperatura final menos a inicial. Isso dá 180 menos 45. E aí a temperatura em Kelvin, então, se você tirar 180 e 45, dá 140, 135. 135 Kelvin, tá? De variação. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Então, a variação em graus Celsius também vai ser de 135 graus Celsius. Porque aí, se você olhar a resposta ali naquela ordem que tá, é a alternativa C. Você demora mais tempo para ler o exercício do que para resolver ele, tá? Então, coisas importantes que isso vai acabar sendo útil lá na frente. Toda vez, sem exceção, que você tiver uma fórmula de física ou de química em que a temperatura está escrita assim, ó. Vou dar um exemplo que vocês já viram, acho que em química. PV, NRT. Vocês vão ver em física isso daqui no terceiro bimestre, agora, segundo, terceiro bimestre. Já aparece aí para vocês. A equaçãozinha geral dos gases ideais. A equação de Clapeyron. Tá vendo que o T não tem delta, é uma temperatura só? Toda vez que aparecer o T sozinho, obrigatoriamente você tem que usar Kelvin. Sem exceção. T sozinho é Kelvin. Se você encontrar uma fórmula que tem um ΔT, gente, olha o microfone raspando aí, hein? Se você usar uma fórmula que tem ΔT, por exemplo, que vocês vão ver comigo daqui a pouquinho, alguns dias para frente aí, que é essa aqui, ó, que é o Quimacite, tá? Tá vendo que tem ΔT? Se você tiver um ΔT, você pode usar Kelvin ou grau Celsius. Por que você pode usar no ΔT Celsius ou Kelvin? Grau Celsius ou Kelvin? Porque a variação é a mesma. Então, o número que vai dar ali, tanto faz, tá? A unidade, porque vai dar na mesma coisa. Então, se for ΔT, usa Celsius, se quiser. Se for T fixo ali, só T, tem que ser Kelvin, senão você vai fazer uma caca gigante. Tá? Vai dar número negativo, não sei o quê, vai dar umas coisas nada a ver. Tá bom? Então, fiquem espertos aí, porque isso será em algum momento cobrado de vossas senhorias. Vamos ver se é isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Professor, Chora! não seria mais interessante, já que a gente perdeu muita aula e vai ter menos aulas com o coronavírus, não é melhor a gente se focar totalmente aos conteúdos vestibular em vez de da apostila? Então, ó. Não, mas é da apostila. Como assim? Não entendi. Não se focar nos conteúdos vestibular, não em conteúdo aleatório. Sabe? Então, mas a questão é que o que vocês veem agora é o que vai cair no vestibular. Bom, vestibular, pensando em PAS PSS, tá? É o que vai cair para vocês no segundo ano. Na verdade, deixa eu tomar um gole aqui. Vocês precisam, e eu já tinha falado isso para vocês na época na sala já, eu e o Renan, a gente sempre toca com um pouco mais de velocidade, focando já na parte mais importante só e pulando coisas meio nhé, porque tem uma apostila do positivo que é a seguinte, que não é do segundo ano, que seria do terceiro, que tem alguns conteúdos que caem em PAS e PSS. O que vocês têm que entender? E vocês têm que, de alguma maneira, lutar por isso, porque aí você já não é mais um problema meu, é um problema de vocês. Vocês têm que reclamar se não mudarem data de PAS e PSS, que vão mudar, porque as universidades públicas têm bom senso. Então, vão mudar as datas de PAS e PSS. Vai haver algum... Eu não sei, tá? Tô falando por mim, não tô falando o nome do Colégio São Domingos, não. Deve haver alguma adaptação de calendário, então vocês não vão ter aula só até o dia que estava marcado. Provavelmente essas aulas vão se estender de alguma maneira, muito provavelmente, tá? Então, tudo vai ser adaptado, porque a universidade vai se adaptar. A maior preocupação dos professores, de verdade, e dos alunos, aí no caso do terceiro, é o Enem. O Enem tem que ser mudado de data, porque não faz sentido vocês fazerem uma prova. Primeiro, se tiver em quarentena, vão fazer como uma prova do Enem? Vão mudar por correio a prova? Por Ministério da Educação? Então, não tem como. Então, a maior preocupação nossa é manter um ritmo de estudo de vocês, porque a gente sabe, a gente está dando aula para vocês esse ano. Ano que vem a gente sabe o que a gente passou correndo, o que a gente não passou correndo, e aí a gente vê de novo. O material terceiro é revisão. Tem revisão e tem conteúdo novo, mas grande parte é revisão. Então, vocês do segundo, do primeiro um pouco mais, não saem tão prejudicados.
A galera do terceiro sai com prejuízo de perder o ritmo que eles teriam naturalmente. Então, a questão mais importante, eu acho, é vocês entenderem que vocês não podem perder o ritmo. Lógico que vocês não vão acordar às 7h30 e vão dormir meio-dia e 40, vendo todas as aulas, estudando no horário. Vocês vão acordar no horário tudo nada a ver, nos dias que não tem aula ao vivo. Isso eu sei. Mas vocês têm que entender que uma quantidade mínima de estudo vocês precisam ter para quando isso voltar. Quando vai voltar? Não sei. Se eu pudesse chutar, coloca aí agosto, setembro para frente, viu? Antes disso, aulinha online, sucesso, e vocês vão ter que se adaptar, porque o mundo está tendo que se adaptar a esse esquema. Vão ser prejudicados? Vão. O mundo está sendo prejudicado. É hora de vocês entenderem que está todo mundo perdendo para tudo quanto é lado. E parte da geração de vocês vai ter perdido a vivência de sala de aula, mas assim, para vocês não é o fim do mundo. Tem mais um ano aí, 1, 2, dependendo do que acontecer, de arrumar calendário. Vocês não vão perder tempo da vida. O negócio é esse, tá? Então, estudem quando a gente passar os materiais. Esse é um dos motivos que eu vou tentar mandar sempre o meu conteúdo na segunda-feira. Porque vocês têm tempo de ver a aula que está gravada até minha aula na quinta. Porque se eu fosse seguir o calendário, eu teria que mandar para vocês na quinta-feira de manhã, para no meio da manhã eu já dar a explicação sobre aquilo, ou exercício. Fica muito puxado. Então, assim, a gente vai se adaptando. As dificuldades que vocês forem encontrando, vocês vão passando para a gente. Não só em exercícios, em acompanhar a aula, vocês vão passando para a gente e a gente vai tentando adaptar. Mas o conteúdo a gente já vai passar justamente na parte mais importante. Você pode ficar tranquilo. O que for muito supérfluo, a gente cai fora. Tá? Deixa que a gente vê depois. Entendeu? Focar no que vai acontecer nos próximos meses para vocês, provas e coisas do gênero. Sossegado? Fazer mais um. Obrigado. Provavelmente o último, que faltam 4 minutos aqui. Gente, quando der cair a reunião, a não ser que eu peça no grupo, acabou a aula, tá? Não precisa ficar voltando, não. Porque até todo mundo voltar, já vira um fuzuê, então deixa quieto. Uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro, medidor de força. Porque dina é uma medida antiga de força, tá? Por isso que é dinamômetro. Na primeira, a esfera está pendurada no ar e na segunda, ela está mergulhada na água. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água é igual a... Aqui, se você souber o que é empuxo, não precisa nem calcular. Se você souber o que é empuxo, você resolve essa questão. O primeiro ano do ensino médio poderia resolver essa questão, talvez até o 9º. Por quê? Eu tenho 2 situações. Eu tenho a primeira situação do lado esquerdo ali, em que eu tenho só a bolinha. E quais forças agem na bolinha? A força do dinamômetro para cima O peso. e o peso para baixo, né? Então, assim, o peso da bolinha eu sei que é 10 newtons. Ali para a força é a força do dinamômetro. Na segunda situação, eu tenho a mesma bolinha, ela está num líquido, tá? Então, eu tenho aqui um líquido. Deixa eu mudar de cor, peraí. Temos um líquido. E aí existem quais forças agindo nessa bolinha? O peso não vai mudar, o peso depende do campo gravitacional e da massa. A massa não muda, a gravidade é a mesma, então o peso vale 10 newtons. Temos a força do dinamômetro, que é o que está segurando ali de 7,5, e falta uma força aqui, que é a força de empuxo. Lembre-se que o empuxo é sempre direcionado para cima. Tá? A resultante do empuxo é sempre para cima. Não tem empuxo para o lado, não tem pressão para o lado, mas empuxo é sempre, a resultante é sempre para cima. Bom, se o corpo está parado, o Lazareno está buzinando, quantidade para cima é igual a quantidade para baixo. Então eu tenho que 7,5 mais o empuxo é igual a 10. Eu estou fazendo a conta aqui só para enrolar, né? Porque não precisa nem fazer conta. O empuxo é de 2,5 newtons. Tá? Então, o empuxo é a força que estava faltando para equilibrar. Dava para calcular o empuxo se eu tivesse o volume da esfera, densidades, daria. Mas nesse caso é mais ou menos igual ao normal, que a gente só vai e vê que força está faltando e resolve, entendeu? Nesse caso, a resposta aqui na ordem de gabarito que está ali seria a D de dado, meu Jesus. A D de dado, certo? As outras questões que não deu tempo de eu resolver, porque a prova tinha 20 questões, eu vou postando depois conforme eu for gravando para vocês lá no rolezinho que eu estava explicando. Vou mandar o esqueminha tudo bonitinho. Se alguém não entender, me pergunta. Não precisa ficar
sabe, com vergonha, não. Pessoal, Beleza. alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Temos menos de 1 minuto. Tranquilo. Legal? Não. Eu comi um pão hoje, professor. Que bom, jovem. Fico feliz por você. Que bom que você comeu um pão. Professor, você tá namorando? Eu, jovem? Ele tá assim. Ele tá namorando o Corona. Eu e o Corona. Se o Corona me pegar, já era, filho. Mata o Corona. Olha lá, ó. Mata, sim, mata. Acabou a aula. Todo mundo agora, vocês podem voltar a dormir, porque é só a única coisa que vocês fazem nessa idade. Qualquer coisa, gente. Alô, professor. Não, tá. Você também, você tá dormindo só, rapaz. Vem mentir, não. Só tô trabalhando igual um porco. Ó, acabou a aula. Falou. Tchau pra vocês. Falou, professor. Boa noite.